Olá, meus amores, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dos aplicativos de celular e tudo mais para ajudar no exercício, né? Eu já tinha feito essa conversa com vocês nos stories do Instagram e eu tinha prometido que eu ia vir aqui contar um pouquinho para vocês, primeiro da minha preparação para o Caminho de Santiago, né, das escolhas que eu fiz em relação aos exercícios e do quanto que esses aplicativos têm ou não me ajudado. Então, vou fazer uma resenhazinha de alguns aplicativos que eu tenho usado aí nos últimos tempos, né? Bom, então assim, para contextualizar quem nunca chegou a ver esse assunto, eu conversando sobre esse assunto com vocês lá no Instagram, eu faço atividade física desde nova. Eu fui uma criança um pouquinho acima do meu peso. Desde os 13 anos eu faço academia, eu fazia aula de ginástica, inclusive com a minha mãe na época. Desde os 18, então, eu comecei a fazer musculação e eu sempre fui muito motivada para exercício. Mas depois que eu fui ficando mais velha, depois que a vida foi começando a acontecer e atropelar a gente, essa motivação, ela se perdeu em alguns momentos no caminho, né? E eu sempre tentava ter algumas atitudes para tentar voltar a me motivar a fazer exercício. Então não é que eu nunca gostasse, eu sempre gostei. A minha motivação inicial foi emagrecer, porque era a ferramenta que eu tinha quando eu era mais jovem. E confesso a vocês que fases assim mais críticas da minha vida, por exemplo, quando eu estava estudando para a prova da residência, quando eu estava perto de defender a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, enfim, eu tive várias fases na minha vida em que eu fiquei menos motivada. E eu confesso a vocês que nos últimos anos, assim, principalmente nos últimos 3, 4 anos, a musculação, ela começou a não me dar mais tanto prazer, então eu comecei a caminhar. E a caminhada sempre foi muito curativa, assim, pra mim, porque é quase que um momento de meditação ativa, principalmente porque eu gosto de caminhar ao ar livre e eu tenho a sorte de morar em locais que tem verde, que tem praças, que tem ruas arborizadas, e isso sempre me fez muito bem. Mas para uma pessoa que estava acostumada a fazer muito exercício, isso era importante para a gestão do meu estresse, para ter o meu momento ali de relaxamento, mas isso começou a não ser suficiente, tanto que eu acabei ganhando peso, eu já contei essa história para vocês aqui em outros vídeos, né? E quando foi na pandemia, quando as coisas começaram, quando eu comecei a não poder mais sair de casa para fazer as atividades, né, principalmente naquela primeira fase do lockdown, eu até comprei uma bicicleta ergométrica, então tá aqui a minha companheira no meu cantinho de trabalho aqui em casa. E isso foi muito importante para mim, mas eu comecei a sentir necessidade de voltar a fazer exercícios de musculação. Mas aquela história, né, gente? No começo da pandemia, todo mundo tava muito empolgado de fazer exercício em casa, depois todo mundo começou a ficar sobrecarregado, isso aconteceu comigo também. E o ano de 2020 foi um ano meio turbulento. Quando foi 2021, eu tomei uma decisão muito interessante. Eu precisava arrumar uma motivação para voltar a fazer exercício, pelo menos de uma forma mais consistente e mais intensa do que só aquela caminhada que eu fazia como diversão, né? E aí eu decidi fazer o Caminho de Santiago. E quando eu tomei essa decisão, o Caminho de Santiago de Compostela, para quem nunca ouviu falar, é uma trilha de peregrinação de pessoas que vão, na verdade, geralmente por motivos religiosos ou de autoconhecimento. Você pode fazer vários caminhos até Santiago de Compostela na Espanha e tem caminhos de 100 quilômetros, 200, 300, 500, 800. Tem gente que faz a pé, tem gente que faz de bicicleta, mas a maioria das pessoas faz a pé. E eu sempre ouvi falar nesse caminho, eu já assisti filmes, já li livros falando sobre isso, eu sempre tive essa vontade. Eu falei, não, agora eu acho que eu vou me preparar para começar a ir. Mas eu sabia que o mundo ainda estava muito instável, então eu coloquei uma meta de ir em julho de 2022 e eu comecei a treinar em junho de 2021. Mas sabendo que essa meta poderia mudar, até porque a gente não sabia o que ia acontecer em relação à pandemia, né? Mas só o fato de eu ter me colocado essa meta e de eu ter como é que eu vou dizer para vocês, um objetivo específico para o exercício, isso já me causou uma grande transformação. Então eu acabei tendo que adiar, não vou mais agora em julho de 2022, por diversas questões, uma delas a pandemia, mas também questões financeiras, né? Porque essa oscilação aí das moedas e tudo mais. Mas não importa, porque parte da cura que o Caminho de Santiago faz pelos seus peregrinos já começou a acontecer comigo porque foi um grande resgate, foi um grande fator de motivação para mim. Então, por que eu tô contando isso para vocês, né? Muito mais para também, de repente, inspirar vocês a encontrar um objetivo
que faça sentido no seu coração e que te motive a ir lá fazer. E aí, quando eu comecei a decidir treinar para o Caminho de Compostela, eu comecei a intensificar essas caminhadas. E aí eu senti a necessidade de voltar a fazer um preparo físico, porque eu comecei a ter dores na panturrilha, aquela coisa toda, né? Eu falei que eu ia falar dos aplicativos, mas eu vou chegar neles já já. E isso me motivou a voltar a fazer musculação. Eu tenho uma personal que me ajuda. Eu tenho essa possibilidade. Eu não acho que exercício tenha que ser uma coisa elitizada, cheia de coisas caras que te ajudem no processo, mas para quem tem a possibilidade de ter um professor de educação física junto faz toda a diferença. E eu comecei a conseguir intensificar. E essa minha personal começou a me dar umas dicas do tipo: olha, se a sua meta é caminhar 15, 20 quilômetros com uma mochila nas costas, mas você só tá conseguindo 8, 10, começa a dar uns tiros de corrida, vamos começar a intensificar com esse condicionamento. E aí eu me motivei a voltar a correr. E ao longo desse processo todo que eu contei para vocês, que é a minha relação aí com o exercício um pouquinho resumida, algumas coisas que me ajudavam eram os aplicativos de celular. Então, sempre que eu andava ou caminhava ao ar livre, eu gostava de usar um aplicativo. Eu usei durante 10 anos esse aplicativo chamado Endomondo. Esse aplicativo ele foi descontinuado, mas eu adorava ele porque eu achava super fácil de mexer e ele gravava os mapas de onde você caminhava, então eu tinha já caminhado em vários lugares que eu já tinha passeado e tudo mais, eu tinha toda essa história que foi uma pena. E aí eles passaram, a pessoa que desenvolvia esse aplicativo, né, que é uma empresa chamada Under Armour, eu não sei falar direito, tá, gente? Mas ela lançou um outro aplicativo que é o... deixa eu pegar aqui para vocês para falar certinho, porque são dois aplicativos dessa empresa que eu uso, e o Endomondo, que era o que eu adorava, ele acabou saindo do mercado, e aí eu comecei a usar o Map My Fitness, que é dessa mesma empresa, e o Map My Run. Map My Fitness e o MyFitnessPal. O Map My Run eu não me adaptei, o Map My Fitness ele é parecido com o Endomondo em termos de possibilidades, eu já vou explicar quais são, mas eu também não gostei muito, porque eu achei a interface feia, o Endomondo ele trazia a média da semana, era bem mais legal de mexer, era legal você ver você evoluindo ao longo do tempo, ver os dias que você caminhou, e ele dizia assim, esse mês você caminhou 30 dias, ou correu, ou enfim, qualquer atividade que você vai fazer, né? E eu achei o Map My Fitness mais difícil. Para eu ter acesso a essas coisas eu tinha que pagar, e eu sempre usei o Endomondo gratuitamente, e é claro que o desenvolvedor merece ter remuneração, mas enfim, eu não me senti motivado o suficiente para pagar esse aplicativo. E aí, conversando com a galera na internet, me sugeriram o Strava. E eu comecei, ano passado, eu comecei usando os dois ao mesmo tempo, e eu percebi que existia uma diferençazinha de acurácia, assim, em termos de velocidade, distância entre um e outro. Mas o Strava, ele começou a me trazer, além daquela interface bonitinha que o Endomondo tinha, também a possibilidade de seguir os meus amigos, de entrar em desafios, e ele coloca desafio do mês, então caminhe 5 quilômetros, ou corra 5 quilômetros, ou então caminhe 100 quilômetros esse mês, ou 50 quilômetros esse mês, aí você vai ganhando medalhinha. E esse tipo de medalha virtual não significa nada, mas eu adoro. Esse é o tipo de coisa que me motiva bastante. Então, usar esses aplicativos começou a me empolgar de continuar fazendo. E aí eu decidi investir numa outra ferramenta que para mim também foi muito importante, principalmente quando eu comecei a correr, que foi o relógio GPS. Eu comprei um relógio da marca Garmin, específico para corrida, e ele se comunica diretamente com o Strava, que é esse outro aplicativo que eu usava, né? E foi muito legal porque com o Garmin eu comecei a perceber, eu consegui monitorar não só com mais acurácia a questão da distância, velocidade e tudo mais, mas também a frequência cardíaca, que era uma coisa que eu não tinha essa possibilidade quando eu usava só o aplicativo do celular. E aí, com isso, o grau de esforço. E ele traz uma série de outras possibilidades. Ele faz análise de sono, se você dormir com ele. Ele faz, inclusive, a análise da sua energia física, grau de estresse. É muito legal. Eu fiquei muito apaixonada por usar o Garmin. E o Garmin tem um aplicativo dele, que é o Garmin Connect, que ele manda todos os dados e você consegue acompanhar. E dentro do Garmin Connect, por incrível que pareça, você também tem como... Ele te dá as médias
da semana, do mês, você também tem como ganhar medalhas e é muito legal. Inclusive, eu acho até o Garmin Connect o aplicativo mais legal do que o Strava. A diferença é que o Strava tem mais gente lá e você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro. Então, eu tô falando dessas possibilidades, né? O Garmin foi um relógio super caro, mas foi um investimento que eu fiz pensando na minha saúde, pensando que eu tenho 41 anos aí, indo para 42, e tinha horas da corrida que eu realmente senti meu coração muito acelerado, então eu achei que ia fazer sentido ter um aparelho que me ajudasse a monitorar isso e não forçar demais, não ultrapassar o meu limite, para fazer tudo com muita saúde e muito cuidado, sempre, né, com orientação de profissional. E mais do que isso, né, tá nesses aplicativos e tá vendo essas métricas, para mim é um fator de motivação. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um fator de estresse, e aí para essas pessoas eu não aconselho usar, mas o fato de estar monitorando ali e ver esses números mudando ao longo do tempo, para mim fez muito sentido. Então, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, gente, a motivação é um negócio que vai e vem, né, ao longo da vida, a gente tem fases e fases, várias coisas acontecem, eu imagino que toda vez que a gente está passando por alguma mudança de cidade, mudança de carreira, nascimento de filho, mudança de estado civil, tudo isso pode complicar um pouco a rotina, pode complicar um pouco a sua motivação para fazer exercício e se cuidar. Mas todo mundo também sabe que fazer exercício é super importante, inclusive para a gestão do estresse e ajudar a lidar com essas coisas. Então, às vezes, por exemplo, o aplicativo de celular é uma coisa que é gratuita, né? No caso do relógio, foi um investimento que eu fiz, dividi lá em 10 vezes e tô sendo feliz com ele por enquanto, mas não necessariamente a pessoa precisa usar isso. Mas às vezes usar esses aplicativos e usar essas comunidades e ganhar as estrelinhas lá, os troféuzinhos, isso pode ser algo que te motive e te distraia, né? Para que a gente possa se manter aí num curso de uma vida saudável dentro da medida do possível. E se você já aconteceu com você o que aconteceu comigo várias vezes na minha vida de perder motivação, de repente colocar um objetivo maior e usar esses assistentes de treino para te motivar ao longo do processo. Então, como eu falei para vocês, com a história de correr para me condicionar mais para poder caminhar o caminho de Santiago 15, 20 quilômetros por dia e com o adiamento dessa viagem pela pandemia e por vários outros motivos, eu decidi, antes de Santiago, bater uma meta que é correr uma corrida de 5 quilômetros, coisa que eu já fiz há alguns anos atrás, tinha abandonado e agora eu quero voltar a fazer. Então, quando eu percebi que a minha meta ia começar a ficar muito distante, eu coloquei outra no meio do caminho para me motivar também. E eu tenho compartilhado nos stories do Instagram os meus treinos, algumas métricas. O Strava tem essa possibilidade também de colocar lá a sua análise de treino para você compartilhar nas redes. E vira e mexe eu recebo mensagens de amigos: nossa, você melhorou seu tempo, nossa, que legal, você tá motivada, terceira essa semana, parabéns. Isso é tão legal, isso também é um outro fator de motivação. Então, assim, no resumo, esse vídeo é muito mais sobre apenas os aplicativos e sim sobre fatores que motivam a gente a se manter firme aí na rotina de exercício. E também, se isso te inspirar, você pode também ter outras possibilidades de motivação. E deixa nos comentários aqui o que te motiva, né? O que te ajudou a se manter motivado em épocas em que o nosso ânimo vai caindo. Conta aqui pra gente, porque isso pode ajudar. E quando a gente troca essas ideias, às vezes um ajuda o outro e a gente pode conseguir voltar a ter uma vida mais ativa e mais saudável. Tá certo, meus amores? Bom, é isso. Tem um outro aplicativo que eu uso bastante também, que é do mesmo Under Armour, que é a MyFitnessPal, mas esse é um aplicativo de monitoramento de calorias e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ele. Inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram algumas semanas atrás mostrando a evolução do meu peso e a coisa do se pesar, se isso vale a pena ou não vale. Então eu pretendo vir aqui no outro vídeo falar especificamente sobre esse tipo de aplicativo. Hoje o vídeo é mais para falar sobre aplicativos de exercício, porque eu tô muito motivada, eu tô muito nessa fase de querer conseguir correr meus primeiros 5 quilômetros. Primeiros não, né? Porque eu já corria muitos anos atrás, mas depois dos 40, vamos dizer assim, e 100% vegana, porque na época eu não era vegana. E depois eu vou contando então para vocês essa minha evolução
E a gente vai trocando essas ideias. Vocês também podem me ajudar aí com sugestões para manter a motivação, ou de repente até de outros aplicativos que façam sentido, tá? Só pra gente finalizar esse vídeo, no Strava, além de você poder seguir seus amigos e tudo mais, você pode entrar em clubes. E como eu contei pra vocês, eu já lancei o projeto Tribo. E a Tribo Saúde, além de ser um coletivo profissional, né, uma clínica multiprofissional, ela vai ser também um portal de conteúdos para a saúde. Depois eu vou vir aqui contar para vocês mais sobre isso. E já pensando no portal Tribo, eu criei um clube no Strava dos membros da Tribo Saúde, né? Para justamente a gente ter essa troca de ideias e a gente poder conversar sobre essas possibilidades de coisas que podem nos ajudar. De todos os preços, desde coisas gratuitas, como um aplicativo de celular, até, de repente, ferramentas um pouco mais caras, como, por exemplo, uma meia de compressão, né, um relógio, ou uma mochilinha de hidratação que eu ainda não tenho, mas eu tô na dúvida aí se vale a pena ou não, talvez não nesse momento. E se você quiser entrar, então você tá super convidado, convidada e convidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão voltar a ter vídeos de conteúdo mais técnico aqui no canal, não fiquem ansiosos. É só porque esse começo de ano está sendo aí também a implantação de todo esse projeto. E aí eu quis trazer um pouquinho também do que está acontecendo comigo para vocês verem que aqui do lado de cá também é vida real, a gente também passa por altos e baixos e a gente está junto aí nessa caminhada, certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo bem grande e boa semana. Tchau, tchau!